Mas, em quarto lugar, como é que eles fazem isso? Porque os demônios não aparecem para nós em forma física, eles não falam, demônios não escrevem livros, eles usam pessoas. E é o que Paulo vai dizer aqui no verso 2, que a apostasia, que os apóstatas, mesmo sendo influenciados pelos espíritos enganadores, ainda assim eles são responsáveis pelos seus erros. Porque veja, no verso 1 ele diz que as pessoas vão apostatar da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Obedecer aqui é ouvir, prestar atenção e seguir. Então muitos vão fazer isso e vão se desviar da fé. E quem vai ser um instrumento disso? Quem é que vai levar esse erro que o diabo produziu? Essa falsa teologia? A resposta está no verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O diabo vai usar pessoas de dentro da igreja, são os apóstatas, que têm duas características aqui. Primeiro, eles são hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra grega composta, que significa literalmente se esconder atrás. Se esconder atrás. E era uma referência aos atores do teatro grego. Você já deve ter visto alguma imagem, alguma reprodução aí, algum desenho do teatro grego antigo. As pessoas, os atores, quando iam encenar, por exemplo, um papel de uma pessoa que estava chorando, eles colocavam uma máscara, geralmente com um pauzinho, que eles botavam no rosto de uma pessoa chorando, e ele ficava falando por trás da máscara. Então todo mundo que olhava estava vendo o rosto de choro, mas por trás da máscara o ator podia até estar rindo de felicidade. Quando ele ia encenar o papel de alguém feliz, ele botava uma máscara de alguém rindo, mesmo que por trás dela ele pudesse estar chorando. Então, por isso o nome hipócrita, ou seja, alguém que está atrás de uma aparência, alguém que dá uma aparência de alguma coisa que não é. Daí o termo ganhou conotação religiosa para se referir a toda pessoa que parece piedosa, parece espiritual, parece de Deus, mas na verdade não é, é uma máscara. Segunda qualidade dessas pessoas, Paulo nos diz aqui, é que elas falam mentiras. Falam mentiras religiosas, ou seja, eles falam e divulgam aquilo que não é verdade, aquilo que não está de acordo com a doutrina apostólica. E terceira característica, eles cauterizaram a sua consciência. Eu gosto muito da tradução da nova tradução da linguagem de hoje, nessa parte em que diz assim, que a consciência dessas pessoas está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Uma das formas de cauterização, estancar uma hemorragia, que era usada no passado, quando não havia recursos médicos, era exatamente cauterizar a ferida com um ferro quente. E a carne queimada, então, ela fechava. Devia ser uma dor insuportável, mas pelo menos parava o sangramento. E aquela parte se tornava insensível, porque queimou nervo, queimou tudo. Então, a cauterização implicava na insensibilização do tecido que estava sangrando, exatamente para impedir a continuidade do sangramento. Paulo está dizendo que essas pessoas que obedecem à doutrina de demônios são hipócritas, fingidos e que cauterizaram a própria consciência. De tanto resistir ao Espírito Santo, de tanto negar a verdade, eles se tornaram insensíveis para a verdade, a ponto de acreditar na própria mentira. Acreditar na própria mentira que eles estão pregando. De tanto resistir, eles não têm mais consciência. E isso aqui é um caminho sem volta, porque uma vez que a pessoa cauterizou a consciência, não tem mais como fazê-la perceber o erro que ela está cometendo ou a falácia dos caminhos nos quais ela está andando. Porque é exatamente a consciência, aquela dimensão da nossa personalidade que acende a luz vermelha quando alguma coisa está indo errada. Mas uma vez que você cauterizou isso aí, então não tem mais sinais vindo do seu coração, da sua consciência, da sua mente, do seu espírito, de que você está fazendo alguma coisa errada. Você se tornou absolutamente insensível. As pessoas podem dizer o que quiserem, a verdade pode ser colocada diante de você, mas você cauterizou a consciência. Você não é mais sensível à verdade. Então são essas pessoas que o diabo usa e são essas pessoas que Paulo chama de apóstatas.
apóstatas. Elas deram ouvidos ao erro, seguiram doutrinas de demônios, iludidas por espíritos enganadores, continuaram, de alguma forma, com uma face cristã piedosa, por isso são chamados de hipócritas, permaneciam nas igrejas, como é o caso aqui. Paulo está instruindo Timóteo a como enfrentar falsos mestres que tinham surgido de dentro da própria igreja. Então, pessoas que vinham com um discurso piedoso, espiritual, mas na verdade eram mentirosos que já tinham sua consciência cauterizada. E note que Paulo os responsabiliza pela sua apostasia. Embora ele tenha admitido no verso 1 de que a apostasia tem origem na atuação de demônios enganadores, isso não exime os enganados da sua própria responsabilidade. Eles são chamados de hipócritas e de faladores de mentira e responsabilizados por terem cauterizado a consciência. Quem cauterizou a consciência deles não foi nem Deus e nem foi o diabo, foram eles mesmos, de tanto resistir à verdade e seguir e querer seguir o erro por vários motivos. Há muita motivação para a apostasia. Ganha poder, recursos financeiros, prestígio, há diversas razões pelas quais os apóstatas fazem o que fazem, várias delas são mencionadas aqui.